certo? Então, os organismos eles podem estar agrupados de acordo com essas características também. Opa. Bem, e essa tentativa, né, de agrupar os indivíduos de forma distintas, de separar eles, ela é uma característica que ela é inerente ao ser humano desde quando o ser humano se conhece por ser humano. Né? Desde quando o ser humano teve o start de que ele entendia o mundo, ele teve como objetivo classificar e separar os organismos. Por quê? Porque fazendo isso facilita a utilização desses organismos vivos por ele na forma para obter alimento, para obter proveito de alguma forma. Então, existiu, né, com certeza, vários sistemas de classificação tribais, enfim, desde que o ser humano se reuniu ali em sociedade, já começaram a estudar e separar. Só que o primeiro registro que nós temos, assim, os registros acadêmicos, né, que a gente pode falar que foi uma tentativa acadêmica de separar os organismos, ela é do século IV antes de Cristo, e foi feito por Aristóteles, né, o sistema aristotélico. Ele basicamente separou as coisas que existiam na Terra em dois grandes grupos, os minerais e os orgânicos. Então, tudo que não era mineral era orgânico. Tudo que era vivo, então, no caso, seria orgânico. E aí ele separou os grupos orgânicos em dois grandes grupos, que são as plantas e os animais. Então, todos aqueles organismos que produziam seu próprio alimento, ele era planta. Todo aquele organismo que não produzia seu próprio alimento eram animais, incluindo aí fungos, enfim, todas as estruturas que... A princípio, na verdade, não. A princípio, os fungos ficam junto com as plantas devido ao aspecto reprodutivo dele. E aí ele separou os animais em dois grandes grupos. Notem que ele vai separando em caixinhas cada vez menores, né? Então, os animais eles eram separados no grupo Enaima, que era aqueles organismos que apresentavam sangue vermelho. Então, basicamente, são os anaminiotos e os laminiotos, né? Então, vai entrar ali os quadrúpedes vivíparos, as aves, os quadrúpedes e ápodas ovíparos e os peixes. Aqui nesse grupo entra os mamíferos, as aves ficam com aves, esse aqui entra as serpentes e os répteis e os sapos, e aqui ficavam os peixes, né? Os peixes sempre a criança feia do parquinho que ninguém quer brincar com ela. E o anaima é aqueles organismos que não apresentavam sangue vermelho. Então, ele se dividiu em malaquia, malacostraca, entoma e ostracodermata. A ostracodermata são as ostras, né, os bivalves. Entoma são os insetos. E malacostraca são os moluscos. E os malaquias, eu não lembro bem o que é, mas acho que são moluscos também. Os malacostracas são os moluscos que apresentam concha e os malaquias são os moluscos que não apresentam concha. Então, basicamente, então, como eu falei para vocês, dentro das plantas ficavam, inclusive, os fungos, porque a reprodução dos fungos ela era muito próxima da reprodução das plantas. Então, eles colocavam tudo ali junto. Só que isso aqui perdurou por séculos, né? Então, por milhares de anos. Então, até chegar Erasmus Darwin, que surgiu em 1700, se eu não me engano, fim de 1700, que é o avô de Charles Darwin, juntamente com Lamarck, no início do século XVIII, Carolus Linneu também, no início do século XVIII, todos eles, até então, o sistema aristotélico, ele perdurou e foi mantido. Claro, ele foi sofrendo modificações, foram acrescentando, tirando, fazendo pequenas modificações, fazendo pequenas alterações no sistema aristotélico, mas ele manteve aquele sistema de separar minerais, orgânicos, plantas e animais. Inclusive, a separação, o sistema do Linneano, a princípio, ele utiliza muito o sistema aristotélico para separar os organismos. Mas, então, a partir de Erasmo Darwin e Lamarck, começa-se a introduzir um outro conceito nesse sistema organizacional, que é o conceito de modificação, que é o conceito de que os organismos modificavam, que os organismos sofriam evolução.
que até então não tinha. No sistema aristotélico, os seres vivos eles eram imutáveis. Então, para Aristóteles, todo ser vivo, aí vocês vão notar uma relação com a questão bíblica, né? Com o cristianismo, todo ser vivo ele era produzido à imagem e semelhança de algo que existia em um outro plano. Então, tudo que era vivo na Terra era um reflexo de alguma coisa perfeita que existia num plano superior. Então, as coisas não modificavam, as coisas eram tal qual foram feitas. Todos os seres vivos eram exatamente igual, então não sofriam evolução, não sofriam nada disso. Inclusive, o conceito de evolução nem passava pela cabeça dele. Em 1783, Necker ele começou a estudar os fungos e percebeu que os fungos eles diferiam das plantas porque eles não eram autótrofos. Embora a reprodução deles era muito parecida com as plantas, o sistema de alimentação dele era muito parecido com os animais. Então não dava para classificar ele aqui junto com as plantas. Então teve que criar um grupo à parte. Então a partir daquele sistema aristotélico de animais e plantas, criou-se um terceiro, que era o dos fungos. Então os fungos ficou ali separado. Aí Cuvier, muito antes, inclusive, de Lamarck e de Darwin, ele começa a estudar os fósseis e ele traz a ideia de extinção. Então, os seres vivos, eles sofriam extinção. Então, a partir dos fósseis, ele percebeu, opa, existem organismos aqui que não existem mais. Então, para onde foram parar esses organismos? Qual que é a explicação? Esses organismos foram extintos, né? Ele começa a falar, foram extintos. Só que para ele não ocorria o sistema, não ocorria a evolução. Simplesmente os seres vivos eram extintos devido a catástrofes bíblicas, enfim, alguma catástrofe que acontecia na Terra extinguia esses seres vivos. E aí, a partir conforme foram avançando os estudos, as tecnologias foram avançando. Aqui em 1866 já havia surgido o microscópio, então já tinham descoberto as bactérias, já tinham estudado os fungos mais detalhadamente. Haeckel ele cria esses três grandes grupos aqui: animais, plantas e bactérias é um outro grupo que suplanta inclusive os fungos. Então nós temos a divisão dos seres vivos em três grandes grupos. E, por fim, em 1969, o Whittaker ele vai criar os 5 grandes reinos que nós conhecemos hoje e que a gente estuda tanto, que é os animais, o reino animalia, reino plant, reino fungi, reino protista e reino monera. Então, qual a característica dos reinos monera? Monera são todas as bactérias, e cianobactérias, então todos aqueles organismos que são procariotos ficam aqui. Aí, esses outros 4 indivíduos aqui, esses quatro outros grupos, eles vão ser compostos por organismos eucariontes, né, eucarióticos. Só que os protistas são eucariontes unicelulares e heterotróficos, os fungos são organismos eucariontes heterotróficos uni- ou multicelulares, só que se reproduzem por meio de esporulação. As plantas são organismos eucariontes, autótrofos, multicelulares, e os animais, organismos que são eucariontes, heterótrofos, multicelulares e que apresentam tecidos verdadeiros. Certo? Então, os 5 reinos aqui, e aí, a partir disso, em 1978, com algumas redescobertas de alguns estudos, redescoberta não, essa árvore filogenética aqui, esses 3 grandes domínios, ele foi proposto ainda em 1800, lá vai bolinha, fim de 1800, só que ele foi esquecido, porque não tinha muita base para manter essa ideia. Mas em 1978, Causi, a partir dos estudos moleculares, ele resgata essa ideia e separa os organismos em 3 grandes domínios, que são as bactérias, e aí ele refina e consegue separar bem bonitinho. São as bactérias, as arqueias, ou árquea, depende da pronúncia do latim que você utilizar, e os eucárias. Então, as arqueias, elas são todas as bactérias, são todos os organismos procariontes que são extremófilos, vivem em ambientes extremos, fontes termais, águas salinas demais, águas ácidas, fontes sulfurosas, enfim, locais que nenhum outro ser vivo sobreviveria, elas sobrevivem.
Então, são as arqueias. E eucárias são todos os organismos eucariontes. Então, são os grandes domínios da vida, né? Não, essa ideia da árvore filogenética aqui, dos grandes domínios da vida, ela não exclui a ideia de reinos, tá? Os reinos continuam existindo, só que eles vão existir aqui dentro. É claro que em alguns estudos essa ideia de reinos aqui desaparece, porque começa a surgir outros agrupamentos, né? Mas de forma prática, ainda para estudo prático, continua funcionando normal. Os 5 reinos. Mas hoje a gente sabe que os seres vivos estão divididos nesses 3 grandes domínios. E aí, por fim, com conhecimento taxonômico, embriológico, fisiológico e genético, nós temos a divisão nesses 3 grandes grupos. E aí nós temos essas duas bolinhas vermelhas que eu coloco para vocês, para mostrar uma deficiência do nosso sistema de classificação. Quem são essas duas bolinhas aqui? Quem são esses 2 outliers? Alguém chuta? Que não está incluso nesses 3 grandes domínios da vida? Que organismos são esses? Ou que estruturas são essas? E outliers, nesses 2 pontinhos vermelhos, que está fora dos 3 grandes domínios, é os vírus e os prions. O que são vírus e prions? Hoje, vírus e prions, na visão da biologia, são moléculas complexas que são capazes de se reproduzirem e de alterar a fisiologia e a morfologia celulares. E aí eles não entram em nenhum desses domínios vivos aqui, porque eles não são considerados vivos. Mas por que eles não são considerados vivos? Eles não são considerados vivos porque quando criou-se a definição de ser vivo dentro da biologia, não se conhecia essas duas estruturas. Então, a nossa definição de ser vivo, ela é falha. Porque se conhecesse os vírus e os prions, ou essas moléculas, existem outras moléculas complexas, com certeza, vírus e prions eles estariam dentro de algum domínio de vida. Mas, então, são moléculas complexas, né? São agrupamentos moleculares que apresentam DNA, apresentam... Os prions são proteínas mesmo, e são capazes de fazer alteração dos tecidos. Um exemplo de prion ou prião, o português lusitano utiliza o prião, escreve mesmo, prião mesmo, com A, tio e O. Ele é o causador da doença da vaca louca, da encefalopatia espongiforme bovina. Ele altera toda a fisiologia e a morfologia dos tecidos nervosos. Então, ele torna os tecidos nervosos, tecido do cérebro, todos esponjoso. E aí os animais começam a ter convulsão e chega num ponto que eles acabam morrendo, porque danifica todos os tecidos. Mas eles fazem isso para se reproduzir. Então, eles vão se reproduzindo, eles entram nas células do tecido nervoso e vai alterando ela e vai se reproduzindo e vai produzindo novos prions, e eles vão atacando outras partes do sistema nervoso até que chega num ponto que o ser vivo morre. E o vírus é a mesma coisa, né? O vírus ele acaba entrando nas células vivas e alterando ela e reproduzindo a partir dela. Mas, enfim, então, tem os 3 domínios aqui, graças a esses conhecimentos, e essa deficiência na nossa definição do que é ser vivo. E aqui está a maravilhosa árvore de todos os seres vivos que existem no planeta. Inclusive, e aqui está os metazoários. Metazoários muito bem relacionada com os fungos. Então, metazoa, fungos e os protozoa, que o protozoa vai acabar estando aqui junto com os metazoários. Eles formam um agrupamento chamado opistocôndrio, que nós vamos ver mais para frente o que é isso e por quê. Então, eles estão muito relacionados. Isso aqui, isso aqui provavelmente já mudou, ele é atualizado acho que a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Ele é um projeto internacional, onde é inserido informações moleculares, morfológicas, dos seres vivos, e aí vai gerando essa árvore aqui, a árvore filogenética, né, dos seres vivos. Esse aqui foi retirado de um artigo de 2017, se eu não me engano. E aqui é só ela preta. Aqui ela é coloridinha, aqui ela é preta. Só para vocês verem. Os metazoários estão aqui, as arqueias estão aqui, as bactérias e outros organismos.